Você já tomou alguma decisão no calor das emoções e se arrependeu depois? Afinal de contas, por que é que isso acontece? Esse é o episódio de hoje do nosso podcast Superando os Desafios Afetivos. Eu sou Iraci Campos e estamos aqui com um convidado muito querido, muito especial, que é o Dr. Júlio Pérez. Ele é psicólogo e doutor em neurociência. Vai bater um papo muito gostoso e esclarecedor com a gente. Afinal de contas, nosso programa é um programa que fala de psicologia, espiritualidade e qualidade de vida. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Júlio. Muitíssimo obrigado, uma alegria estar aqui. E tenho certeza que a gente vai bater um papo muito gostoso e, claro, de interesse e utilidade para você que está nos assistindo. Afinal de contas, por que é que isso acontece, como eu disse? Mas antes disso, o que é a neurociência? Neurociências é uma disciplina que estuda o cérebro, desde o espectro biomolecular até o cognitivo mental. Então, começou na década de 70 e hoje é um universo. As neurociências têm muitos campos de pesquisa e o campo que eu acabei me especializando, no meu doutorado e 2 pós-doutorados foi em neuroimagem funcional, que é, em poucas palavras, observar o que acontece no cérebro durante determinadas tarefas, circunstâncias. Por exemplo, o que acontece no cérebro durante a superação traumática ou de sofrimentos. A gente estudou isso. Os pacientes antes e depois da psicoterapia. O que acontece no cérebro de médiums que se comunicam durante a psicografia com os espíritos. Olha que bacana. O que acontece, afinal, com muitas e muitas situações interessantes e que merecem toda a nossa atenção, porque as neurociências têm contribuído demais com a saúde mental, especialmente. Quanto melhor a gente conhece os nossos cérebros, que são mediadores da nossa experiência mental, mediadores do espírito, melhor a gente pode também considerar as boas dinâmicas psíquicas, o que pode favorecer o bem-estar ou mesmo desfavorecer, levando a grandes sofrimentos, o que infelizmente acontece ainda Com certeza. Grande parte da humanidade. Doutor Júlio, a gente muitas vezes está com o emocional todo explodindo ali, a gente está num estresse, numa discussão, não sei o quê, e a gente toma a decisão, fala o que não devia. Aí a gente olha para trás e fala, nossa, jamais deveria ter falado isso, feito aquilo, papapá. Por que a gente faz tanta besteira, tanta confusão nesse momento com as nossas próprias emoções, porque a gente não entende? Essa é uma excelente pergunta para a gente começar o nosso papo. Quando a temperatura esquenta, nós não controlamos as cascatas. Eu não vou ser, vamos dizer, muito técnico e na filigrana, mas é como se o nosso cérebro trabalhasse com portas. Então, a temperatura esquentou demais, eu não categorizo as situações. O meu córtex pré-frontal, ele já não cria um rótulo para a experiência. Eu sou emoção pura. Eu sou o id, os impulsos, os instintos mais primários por vezes. Por isso tantas pessoas se matam no trânsito, porque a temperatura aumenta demais, eu não categorizo mais o que está acontecendo, eu não inibo uma estruturazinha que a gente chama de amígdala cerebral, que tem a ver com essas emoções, o medo, detecção de situações perigosas, inclusive, e acabo fazendo bobagens, agindo por impulso. No entanto, eu acho que vale uma explicação também relacionada à superação do trauma psicológico, que respeita o mesmo princípio. Olha só. Quando a gente passa por uma situação muito difícil, dolorosa,
eu não tenho uma representação cognitiva para o que aconteceu. São as sensações, os fragmentos emocionais dispersos. Por isso é tão difícil falar sobre o que aconteceu. Né? Por exemplo, as pessoas que sofreram acidentes, ou sofreram um abuso sexual, ou foram vítimas de violências, assaltos, etc., elas não conseguem falar sobre essa experiência porque a narrativa está toda truncada. Sim. As sensações, as emoções vão lá para cima. E o contexto narrativo está muito pobre. À medida em que eu vou contando e recontando a história, eu consigo significar o que aconteceu. Entendo. E depois, na psicoterapia, eu consigo ressignificar, criando uma aliança de aprendizado em relação àquela dor. Então, quando a gente faz esse caminho, o que acontece? Nós projetamos feedbacks negativos pré-frontal amígdala. Sim. Na prática, o que é isso? Eu inibo a atividade dessas dores, dessas sensações ruins, dos medos, dos fragmentos sensoriais com o significado para o que aconteceu, com o aprendizado para aquela dor, e que foi, no passado, violentíssima. Então, é interessante como essas atitudes por impulso emocional, e que, claro, as pessoas se arrependem, respeitam a mesma dinâmica. Quer dizer, é um instinto, é a dor, é a emoção que está lá em cima, e não a racionalização para o que está acontecendo. Entendo. E é tão importante. Né? Com certeza. Agora, existem. A gente está vivendo num mundo muito intenso, muito agressivo, né? Um mundo violento. E muitas vezes a pessoa tem uma vida estável, uma vida tranquila, e ela sofre uma coisa pontual ali, uma agressão pontual. Sim. E no momento ela domina, está tudo bem, ela conseguiu trabalhar a situação, seja um assalto, seja uma situação assim, mas dali 30 dias ela entra em depressão. E aí, diagnosticada depressão pós-trauma. O que é que acontece no cérebro que ele, na hora ele se controla, se domina, mas depois ele espana? Sim. Muitas pessoas, né? É importante, em primeiro lugar, dizer que não existe uma resposta universal ao trauma. Né? As pessoas podem responder de diferentes maneiras, mas esse grupo de pessoas que você mencionou, de fato, existe, e o que acontece com eles é o seguinte: não houve a completude do significado e do ressignificado atribuído para aquela experiência. Então, geralmente, essas pessoas têm pesadelos pós-trauma, que são sinais do inconsciente que, olha, tem coisa aqui para aprender. Né? O que é o pesadelo? Né? Existe um valor adaptativo do pesadelo, que é acordar o indivíduo para justamente ele ter a oportunidade de completar aquele conteúdo que está inacabado. Vale a pena lembrar que o trauma psicológico, para muitas pessoas, é definido como uma situação inacabada. Né? Um psicólogo americano que eu gosto muito chama de unfinished business. É uma situação que ainda não foi completada, processada. E aí o pesadelo acorda o indivíduo de maneira que ele consiga dar processamento àqueles conteúdos. E vale também mencionar uma estratégia terapêutica para isso, para as pessoas que nos acompanham, que é a terapia do ensaio imaginário. Essa terapia consiste em você concluir o pesadelo de uma maneira boa, agradável. Depois que você acordou, você vai criar um final agradável. Olha só, que bacana. E nesse sentido, o que acontece é muito interessante. Os sintomas pós-traumáticos e depressivos vão diminuindo, atenuando, até que o indivíduo não manifesta mais esses pesadelos. Por quê? A lição foi
aprendida. Estamos todos aqui para evoluir. E enquanto aquela dor não ocupou o real lugar para a própria evolução, nós tenderemos a repetir aquela dor. Então, numa situação de trauma, por exemplo, aí às vezes a pessoa não desenvolveu a depressão, mas ela passa a ter crises de ansiedade, é o mesmo processo. Isso. São sintomas. Vamos entender que o sintoma é um sinal. Sim. De que algo precisa ser entendido, processado, para que a rota saudável possa se restabelecer. Então, o sintoma, na verdade, é um aliado. No seguinte sentido, enquanto nós não aprendermos a lição do sintoma, ele continua ali. Quer dizer, ele é o termômetro do nosso aprendizado. Depois que nós aprendermos em relação, a gente está falando sobre trauma psicológico, sim, né? Sim. Em relação a essa dor, qual é o lugar de aprendizado dessa dor para a minha evolução? E a minha evolução se relaciona também com a evolução do entorno. Por vezes, o sintoma se relaciona com a dificuldade de não perdoar. Perdonar é a maior doação que eu posso fazer, porque eu liberto a mim e também ao outro, né? Para que possamos seguir os nossos caminhos de evolução. Então, é importante colocar que a ansiedade, que em uma palavra é medo, é ainda um sinal, um sintoma relacionado ao não processamento dos conteúdos traumáticos em potenciais aprendizados evolutivos. Agora, o doutor também tem a especialidade da neuroimagem, tem pós-graduação na Pensilvânia, fez uma caminhada de pesquisas e estudos assim muito admirável. Nesses estudos de neuroimagem, né, quais são as coisas que se apresentam diferenciais, por exemplo, no cérebro, quando a pessoa tem um rompante emocional desequilibrado, ou ela tem uma proximidade, um contato mediúnico, que tem várias situações que a neuroimagem nos traz esclarecimento, né, através de suas pesquisas. Sim, é verdade. No entanto, as fatias são, entre aspas, isoladas, né? Em ciência, a gente não consegue abranger todo o contexto. A gente pega uma fatia pequena para tentar entender aquele fenômeno. Então, por exemplo, cérebro é muito complexo, né? É bastante complexo. Por exemplo, em relação ao que acontece antes e depois da psicoterapia no cérebro, né? De pacientes que superaram, conseguiram, né, uma qualidade ainda melhor do que eles tinham, olha, em comparação com o que eles viviam antes do trauma acontecer. Tem uma linha de pesquisa, né, que eu estou bastante envolvido, chamada de crescimento pós-traumático. E o que a neuroimagem desses pacientes mostram? Antes da psicoterapia, as sensações, os fragmentos emocionais ficam naquelas regiões posteriores do cérebro. No entanto, essa parte que categoriza a experiência, né, mais frontal, pré-frontal, não tem atividade. À medida em que a psicoterapia acontece, o significado e o aprendizado vão ganhando relativamente a dimensão cada vez maior, a amígdala e as sensações diminuem e a narrativa aumenta, assim como o córtex pré-frontal, a atividade no córtex pré-frontal. Então, esse foi um achado muito interessante, muito importante, e que valida a importância de você falar sobre o que aconteceu. O silêncio envenena a alma, como Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz, nos ensinou. Então, preciso fazer uma pergunta urgente. Claro. A gente compreende, dentro daquilo que a gente pouco conhece do cérebro, que
quando acontece uma situação ruim, por exemplo, toda vez que eu me lembrar e começar a contar, falar sobre aquela situação, o meu cérebro libera determinadas químicas para o meu corpo, porque ele interpreta que aquilo que eu estou contando, eu estou vivenciando a emoção, é como se aquilo tivesse acontecendo naquele momento, né? Ele não interpreta passado e presente. Para ele, tudo presente. Eu estou certa nessa linha? No início, sim, mas à medida em que você, num campo psicoterapêutico, vai contando e recontando a história, você vai atenuando as emoções relacionadas a essa história. E tem um No aspecto campo terapêutico. no campo Não terapêutico. converso com fulano, ciclano, fico contando e estou despejando, é isso? Então, tem várias nuances aí muito importantes. Sua pergunta é super pertinente, porque, em primeiro lugar, é como contar a história e para quem contar a história. Por exemplo, você vai contar para, sei lá, um amigo e começa a te criticar. Piora, sua dor vai piorar. Você vai contar para alguém que tem a possibilidade da escuta da alma, é a acústica da alma, que acolhe. O indivíduo precisa contar a narrativa inteira. E enquanto ele não fez isso, a coisa fica muito difícil em termos emocionais. À medida em que eu vou contando para alguém que possa me escutar e com a melhor qualidade, é como se tivesse um novelo de informações aqui, todo embrulhado, e eu vou olhando para esse fio. Eu vou me organizando devagar, pouco a pouco. Por isso, a religiosidade e a espiritualidade têm ajudado tantas pessoas. Entendo. Porque quando alguém chega, por exemplo, num centro espírita e fala sobre a sua dor, não há um julgamento. Exato. A pessoa que acolhe e que, eventualmente, né, encaminha por uma consulta espiritual, por um tratamento de passe ou fluido, vai respeitar aquela fala, acolher o indivíduo. Né? Então, essas nuances são muitíssimo importantes. Como contar? Quer dizer, se você contar também a sua história, amplificando a vitimização, coitadinho de mim, e isso, e o mundo é todo injusto, aí repete a história, com o mesmo viés, e, coitado de mim, etc. e tal, você amplifica a dor. E estou descarregando o que eu não deveria no meu organismo. Exatamente. Então, lembrando, né, do Elie Wiesel, que ficou anos no campo de concentração e contribuiu muito com os judeus, com as suas narrativas, ele fala sobre isso. Se nós ficarmos em silêncio, nós envenenamos a nossa alma. E nós precisamos contar a nossa história tão bem quanto pudermos, buscando aprendizados. E veja, 20 anos depois, as neurociências mostram exatamente o que ele apontou lá atrás, nas narrativas dele, a respeito da superação traumática. Então, a sua pergunta é muito pertinente justamente por isso. Não é simplesmente contar a história, porque você pode reviver a história e ficar revivendo. Mas é o como contar a história e para quem contar. Certo. Por vezes, alguém vai te julgar e falar assim, nossa, que coisa, ou vai interromper a sua história e vai te dar um conselho torto. Né? Não, as pessoas primeiro precisam significar, né? Exato. Para depois ressignificarem. Para conseguir se libertar daquilo e caminhar. Exatamente. Isso E aí. a mesma coisa é dos traumas, de uma perda, de uma... Porque toda vez que a gente sofre uma perda, a vida ela é constituída de perda, né? Sim. As pessoas passam pela nossa vida, caminham, o casamento que termina, um namoro que termina, outro que recomeça, enfim. Quando ela sofre uma perda, é necessário ela compreender, fazer o luto daquela perda
para ela poder seguir em frente? Isso, sem dúvida. O luto saudável tem 3 pilares fundamentais. Quais são? Primeiro, você aceita a perda. Segundo, você deixa o sofrimento vir quando for espontâneo, movimento. Porém, você não rega o sofrimento. E terceiro, você segue adiante. O luto patológico vai na direção contrária. Você não aceita a perda. Você rega o sofrimento e você fica paralisado. A maior dor que alguém possa sentir é a dor da perda de um filho. Exato. E muitas pessoas que perdem o filho, e essa fala vai de coração para você, se for o seu caso. Por vezes, inconscientemente, a continuidade do sofrimento parece ser o último elo de conexão ao seu filho, que faleceu. No entanto, não é o último elo. Existem possibilidades, sim, de elos espirituais, de você poder, sim, reencontrar o seu filho. E, às vezes, a continuidade do sofrimento, por exemplo, eu não toco no quarto dele, eu não mudo as coisas dele, eu preservo exatamente tudo que ele tem, ao invés, eventualmente, de distribuir as roupas do filho para quem possa usar ou de alguma maneira ser útil, né? Essa dor, inconscientemente, parece ser o último elo ao filho. E quebrar a dor parece ser esquecer do filho. Não é. Não é. Você pode, realisticamente, fortalecer outros elos saudáveis de conexões espirituais, celebrando os bons momentos, trazendo a lembrança do seu filho. Olha que bom, olha que legal isso. Nossa, que os meus bons sentimentos alcancem você, filho. Essas boas conexões espirituais podem substituir o sofrimento inconscientemente cultivado e regado diariamente. Perfeito. A gente tem pouquinho tempo. Eu queria que você, doutor, falasse um pouquinho sobre a neuroimagem dentro da mediunidade. Claro, essa é uma linha de pesquisa muitíssimo importante. E o primeiro estudo mundial que nós publicamos sobre neurociências, né, a neuroimagem em médiums durante a comunicação espiritual, mostrou algo muito interessante, muito importante, que foi um paradoxo para o meio acadêmico. Por quê? Nós comparamos duas situações. A escrita fora do transe mediúnico e a escrita durante o transe mediúnico. A complexidade das psicografias foi superior à complexidade dos textos originais, sem o transe mediúnico. No entanto, em relação às reciprocidades neurais, o que aconteceu foi o cérebro foi menos ativo na psicografia em comparação com o texto original. E a gente sabe em neurociências que para a gente produzir algo complexo, a gente vai recrutar mais circuitos, mais atividade hemodinâmica, mais sinapses. Quer dizer, o cérebro vai ter mais trabalho. E o contrário aconteceu para a produção de psicografias mais complexas, o que é um paradoxo científico. No entanto, os médiums nos ensinam. Né? Quando a gente mostrou esses resultados, né, nós levamos 10 médiums para a Universidade de Pensilvânia para fazer, num centro de excelência de neuroimagem, esses estudos. E eles disseram, olha, esse resultado não nos surpreende, porque não foi o nosso cérebro que elaborou esses conteúdos ou planejou. Tipo, meu cérebro está dormindo, né? Eu só
recebi e escrevi. O que faz muitíssimo sentido com os achados neurocientíficos e que publicamos na revista PLOS ONE, que é de livre acesso, e propositalmente publicamos num periódico excelente e que é gratuito. E o número de downloads desse artigo quebrou recordes, o que significa dizer que há uma demanda reprimida de investigadores. Os investigadores, os profissionais da saúde, querem saber a esse respeito. Exato. Mediunidade não é doença. Não. A mediunidade é uma expressão humana e precisa ser muito bem conhecida por todos, também pelos profissionais da saúde mental. Muito obrigado. Passa muito rápido, né? Nossa Passou Senhora. rápido o tempo. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Uma alegria estar aqui com a gente. A gratidão é minha e espero que a sua audiência possa, de alguma maneira, ser beneficiada por esse encontro delicioso que nós tivemos aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Então é isso. Nós precisamos compreender as nossas emoções. Mas para compreender, a gente sabe que é necessário o autoconhecimento. Mas também não basta o autoconhecimento. Nós precisamos também de fazer uma terapia, procurar um psicólogo para nos auxiliar a esse mergulho interior. Mas isso também não basta? Pois é necessário sim, através de profissionais competentes, fazer essas pesquisas, esses estudos que vêm nos beneficiar na ponta de cá em busca do nosso próprio entendimento. Quem sou eu, onde vivo, o que eu busco, o que eu quero. O encontro com Deus, o encontro com o divino, que é o encontro conosco mesmo. Então, é isso. Compartilhe o nosso podcast, porque muitas outras pessoas podem ser auxiliadas e esclarecidas nesse momento. E, lógico, deixamos aqui um super beijo carinhoso e até o próximo sábado.